Olha aí, pessoal, parece que a batata do senhor Jean Paul Prates, né, que é esse senhor aqui, o presidente da Petrobras colocado lá pelo Lula, parece que a batata dele está assando. Ele convocou uma reunião aí com o presidente da Petrobras, ele, o senhor Prates aí, e com o seu ministro de Minas e Energia, que é esse outro senhor aqui, Alexandre Silveira, né? Então, esses três patetas aqui se reuniram hoje, terça-feira, às 15 horas, fizeram uma conversinha ali. Então, né, aqui está sendo falado no passado, mas o encontro já aconteceu. Estou lendo isso aqui no site da revista Oeste. O Jean Paul Prates aí falou que só teve papo de estratégia com o Lula, não falaram sobre combustíveis nem nada disso, mas a verdade é bem diferente. A gente já sabia qual seria o teor dessa reunião aí, né? Então, publicamente, ambos aqui, tanto o presidente da Petrobras quanto o ministro Alexandre Silveira, tiveram desentendimentos por conta do valor dos combustíveis, do preço dos combustíveis aí, inclusive, né, a questão do reajuste de preço. Eu falei isso aqui no canal recentemente. O Fernando Haddad esteve presente nessa reunião também, e o pessoal meio que já conta aí com a possibilidade ou a quase certeza de que o presidente da Petrobras vai rodar, e o pessoal já está fazendo até cotações para quem vai assumir o cargo no lugar dele. Não tem jeito, meu amigo. A Petrobras foi loteada pelo Lula, voltou novamente a ser o que era no passado, uma coisa totalmente subserviente às vontades populistas, governistas aí do Lula e de sua turma, né? Então vamos conversar sobre esse tema aqui, sobre o que foi tratado nessa reunião. Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? E se deu para ouvir aí, sim, foi um cavalo que passou aqui na rua, né? Pois é, coisas de morar numa cidade pequena. Mas olha só a situação. Já há algum tempo aí, e principalmente a partir da sexta-feira passada, dia 17, tanto o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates aqui, né, e o Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, estavam trocando farpas publicamente por conta aí da questão da política de preços e dos reajustes aí feitos pela Petrobras, né? Então, eles estavam até então com um nível de conflito um pouco menor, porque, de fato, desde o começo do governo, eles ficavam trocando farpas, trocando ironias aí em público de maneira intensa, conforme o pessoal da revista Oeste coloca aqui. Só que se a coisa estava um pouco apaziguada nos últimos dias, na sexta-feira passada a zoação entre eles ali, as ironias voltaram com tudo por conta de toda a questão do preço dos combustíveis que a gente analisou recentemente aqui, e eles fizeram essa troca de farpas nas redes sociais, no Twitter, conforme a gente pode ler. Vamos ler aqui diretamente no site deles, aliás, no perfil deles, né? O Alexandre Silveira disse o seguinte: fiz essa manifestação à Casa Civil. É importante, respeitando a governança da Petrobras, respeitando a sua natureza jurídica, mas já está na hora de puxarmos a orelha de novo da Petrobras para que ela volte à mesa e possa colocar com clareza, né? O que o Alexandre Silveira tinha feito então é justamente cobrar uma redução do preço dos combustíveis no Brasil por conta da redução dos preços lá fora do petróleo. Eu mencionei isso aqui anteriormente, e é claro que o fato de a gasolina e o diesel não caírem aqui no Brasil e o petróleo cair muito lá fora, isso deixa o governo Lula em maus lençóis. Por outro lado, a gente sabe bem por que a Petrobras está fazendo isso, não está abaixando os preços, porque ela tem que cobrir já os prejuízos que ela tomou, que ela levou com as interferências do governo Lula em outros momentos, quando o combustível, o petróleo, estava muito alto lá fora, né? Então, Jean Paul Prates, logo na sequência aqui, fez várias postagens aqui, conforme você pode ver, uma sequência muito grande de publicações aqui, falando de fato sobre o papel dele aqui, né? Disse que a Petrobras avançou com uma nova estratégia comercial que prioriza o não repasse da volatilidade do mercado internacional
do petróleo. Não queremos mais levar para dentro da casa do consumidor a incerteza gerada por fatores geopolíticos imprevisíveis. E aí ele compara preços de outros governos aqui, do governo Michel Temer, e fala que agora a coisa ficou mais estável e tudo mais. Ou seja, ele está aqui defendendo o seu peixe nessa história, falando que a estratégia adotada pela sua presidência na Petrobras está de acordo com os interesses do presidente Lula, tanto que ele coloca que faz questão de colocar o posicionamento dele, é algo assim que foge totalmente à minha compreensão isso aqui. O cara não é, ou não deveria ser, um político, né? Não deveria ser um cara partidário, ele deveria presidir a estatal pensando no melhor para a estatal e não no que é melhor para o político. Mas aqui ele claramente estava dando uma mensagem, passando um recado para o indivíduo lá, né, o prefeito Jean 13, será que ele é prefeito de onde, né? Eu não sei dizer, mas de fato ele tá mandando uma mensagem para o Alexandre Silveira, mais ou menos assim, né? Olha, eu tô fazendo o que o chefe tá mandando, baixa a bola aí, que você não tem nada a ver com essa história, você não entende muito bem desse assunto, né? Aliás, tem até a foto deles presentes aqui e tudo mais, né? Ou seja, o que eles fizeram, o Alexandre Silveira e o Jean Paul Prates, foi justamente trocar farpas em público a respeito desse tema. Aí o Lula, claro, vai tentar amenizar a situação, faz uma reunião chamando esses agentes conflituosos aí e para tomar uma decisão em algum sentido. Então aqui, devido a esse posicionamento do Alexandre Silveira, e aí está o grande ponto, em defesa de um preço menor hoje para os combustíveis, ele tem um alinhamento muito maior e muito mais evidente com o Lula do que com o presidente da Petrobras, né? Ou seja, o Lula está muito mais favorável ao posicionamento do Alexandre Silveira nessa história, aquela questão populista que a gente bem sabe, a mágica, né, que o Lula quer fazer com a Petrobras. Se o preço do petróleo está muito alto lá fora, a Petrobras coloca baixo aqui, mantém o preço baixo, arcando com prejuízo. Mas se a coisa diminui lá fora, a Petrobras tem que baixar o preço também. Quando que ela paga a conta? Quando que ela compensa essa história? O que o Jean Paul Prates está propondo aqui, o que ele diz que é a sua proposta de questão de preço, política de preços, é justamente manter um nível estável para quando o petróleo subir muito, aqui no Brasil a gasolina e o diesel ficam mais baixos, e quando cair, continua no mesmo preço, não há alteração, e a Petrobras recompõe o que ela gastou, o que ela queimou de caixa antes. Então, né, isso aí seria a ideia dele, só que de fato o pessoal aí, principalmente mais chegado do Lula, eles não querem isso, eles querem abaixar na marra o preço dos combustíveis. Isso é uma tragédia, a gente sabe onde isso sempre termina, né? Mas então, de acordo com informações nos bastidores do poder ali, do governo Lula, ainda não há um consenso sobre quem que pode assumir o cargo do Jean Paul Prates. Ao que tudo indica, o presidente da Petrobras já rodou, isso aí é questão de tempo, né? Aliás, a gente não sabe sequer se ele vai rodar para ter alguém favorável ao Lula, ou se isso aí também já é um preço que o Centrão cobrou. O Centrão colocou na mesa o Banco do Brasil também, né, para você ver até onde está indo aí a depena que eles estão fazendo no Lula. Mas então aqui acredita-se que o Rui Costa, né, que é o ministro da Casa Civil, está articulando para colocar o Marcos Cavalcante, que é um secretário dele lá, para assumir o lugar do Prates na Petrobras, caso ele realmente venha a cair. E esse cara aqui, né, o Rui Costa, também é um petista, né, um petista puxando o tapete do outro. Digo também porque o Jean Paul Prates, conforme a gente viu na foto lá, é um político petista, né? Só que o governo diz que não há um consenso sobre quem substituiria o atual presidente da petrolífera, ou seja, o pessoal meio que já está assumindo que a coisa vai acontecer. O Lula não falou sobre a demissão dele aí de forma explícita ainda, só que de fato, conforme a gente colocou aí, o Alexandre Silveira, que é o lado oposto, que é o opositor ao presidente atual da Petrobras, tem um posicionamento que é muito mais favorável às ideias do Lula, que é baixar o preço na marra, né? Ele diz aí que a Petrobras, o ministro, já tinha que ter diminuído esse preço há muito tempo. E aí, em conversas reservadas, né, o Prates costuma dizer que tem relação direta com o Lula e sempre explica os motivos das reduções ou do aumento do preço dos combustíveis. O que não faz diferença alguma, porque o que ele explica para o Lula não é o que o povão vai pensar, e aí está o grande ponto, o grande X dessa questão, né? A imagem que o Lula quer passar
para o povo brasileiro com essa redução dos combustíveis. Isso sempre pega muito bem para o governo quando o preço lá na bomba do posto de gasolina cai. Isso é importante. E aí divulgaram essa história, essa ideia aí. Novamente, o preço não subiu, se manteve estável, mas o pessoal obviamente comparou o preço lá fora do petróleo e colocaram na mesa essa questão. Será que não era hora da gasolina e do diesel caírem aqui no Brasil? Colocaram Lula contra a parede. O que ele vai dizer? Vai falar a verdade? Que a Petrobras queimou o caixa antes para manter a gasolina e o diesel artificialmente baixos, os combustíveis de forma geral, o gás também, né? Então a Petrobras gastou caixa, queimou no passado e agora tem que repor isso com um valor, cobrando um valor mais alto do que deveria. Ele não vai assumir isso publicamente porque na prática isso aí é um atestado de incompetência, né? Um atestado de enganação do povo brasileiro. Então, o que o Lula vai tentar fazer é uma estratégia de abaixar o preço dos combustíveis na marra. E a estratégia mais adequada nesse sentido é tirar o presidente da Petrobras e colocar outro mais favorável. O Lula sempre faz isso quando tem algum entrave, né? Daí a grande importância de você ter entidades, instituições que não dependem da vontade do presidente da República para funcionar tipo o Banco Central, né? O Campos Neto já teria sido demitido há muito tempo pelo Lula, aliás, nem teria começado o seu mandato, né? Mas no caso da Petrobras, quem manda realmente é o Lula. Ele vai determinar muito em breve, provavelmente, a saída do Jean Paul Prates dessa história. Alexandre Silveira vai vencer e o grande debate, a grande questão aí será quem vai substituir o presidente atual da Petrobras para abaixar os preços da gasolina e do diesel e do gás também na marra por conta das vontades do poderoso chefão, o Lula. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.